Paz do Senhor, queridos alunos, tudo bem com vocês? O meu nome é professora Souza, eu faço parte da EBC aqui de Maracanaú. Hoje nós estamos trazendo para vocês a lição de número 6, que tem como título Salvação. O que é que você entende por salvação? São muitas perguntas, não é? Que passam na nossa cabeça em relação ao reino de Deus, a salvação, como herdar a tão preciosa graça, né, do Senhor Jesus, a graça que o Senhor nos deu, o presente que o Senhor nos deu, que é a salvação. E hoje nós vamos esclarecer um pouco dessas dúvidas. Eu peço que você fique acompanhando essa aula até o final, porque eu tenho certeza que ela será muito edificante para as nossas vidas, amém? Antes de começar nossa aula, eu convido você, aluno, a se fazer presente em uma oração comigo, para que Deus venha abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que Ele venha falar conosco, através da sua palavra e do seu conhecimento. Então, que vocês possam fechar os olhos, aonde vocês estiverem, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós entramos em Tua presença para Te agradecer, Senhor, por mais uma aula, onde nós sabemos, Senhor, temos certeza que Tu estarás do nosso lado, abrindo nossas mentes, nosso coração, para entender a Tua palavra. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que Tu tem feito por nós até aqui. Pai, te pedimos também que Tu venhas visitar as famílias dos Teus alunos, visita cada pessoa que está assistindo essa aula, Senhor, que Tu passes com o Espírito de cura, que Teu Espírito manifeste a Tua glória, Senhor, na vida de cada pessoa, Senhor. Visita os hospitais, visita, Senhor, as residências, cura, Senhor. Coloca, Senhor, Tua mão santa sobre cada vida. Pai, abençoa essa aula, abençoa os Teus filhos. É o que nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço que você abra sua revista na lição de número 6, né? Como eu já havia falado antes, tem como título Salvação. É uma pergunta. O que significa salvação? Né? Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, porque eu sei que existem várias em relação a esse tema, tá bom? Então abra sua Bíblia, pegue sua revista e vamos acompanhar comigo. A nossa lição ela traz 3 objetivos. Primeiro objetivo, compreender a necessidade da salvação, conhecer a importância da obra de Cristo, da cruz do Calvário, saber qual foi o propósito da salvação. Então, como eu havia falado, são muitas dúvidas que estão na cabeça das pessoas em relação ao plano de Deus, ao plano da salvação, ao plano que foi desenvolvido desde a fundação do mundo, e nós fazemos parte desse plano. Amém? A nossa leitura em classe, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, vamos pegar nossa Bíblia e acompanhar a lição. Repetindo, Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, não é? Então, a Santa Palavra de Deus, ela fala que a salvação, ela veio até nós pela misericórdia do Senhor. A salvação, ela não veio ao homem por mérito humano, né? Então, algumas pessoas que acham que serão salvos por obras, elas estão enganadas, né? Por exemplo, é enganoso alguém achar que foi salvo porque é doutor, porque é muito estudioso, porque criou fórmulas de curas, um bom médico, um bom advogado. Eu fui salvo, eu vou ser salvo porque eu tenho muitas riquezas, porque eu pego parte dessas riquezas e dou aos pobres, mas eu não vou numa igreja, não acredito em Deus, né? Então, essas pessoas estão se enganando. Como a palavra de Deus ela é bem clara, a salvação não veio por mérito humano,
ela veio pela misericórdia de Deus, né? E não porque eu fiz algo grandioso para os homens, eu vou me gloriar, eu sou tal, eu sou aquele que faz tudo, então eu vou ser salvo. Não é assim. Nós sabemos que a salvação ela veio por intermédio de Jesus Cristo, mas é um plano que Deus tem para o homem desde a criação do mundo, bem antes da criação do mundo, tá bom? Então, que nós possamos com essa lição aprender muito mais, nos humilharmos, nos rasgarmos de todas as dúvidas humanas, né? Nos colocarmos aos pés do Senhor e que as nossas dúvidas elas possam ser tiradas. Amém? Então, a nossa leitura bíblica, ela se encontra no livro de Efésios, né? Continua no livro de Efésios, capítulo 2, agora do versículo 5 ao versículo 10, tá bom? Eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Capítulo 2, versículo 5 ao 10, que diz assim: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos lá para a nossa introdução. Nossa introdução, ela fala assim: estudar a respeito da doutrina da salvação é algo importante e necessário, pois nos mostra a serenidade do pecado e o amor santo e justo de Deus. A cruz é a única base sobre a qual Deus pode perdoar os nossos pecados. Isso quer dizer que não existe outro meio, né, de nós sermos perdoados por Deus, né? A cruz é o único sinal, é o único símbolo que faz com que o Senhor nos lembre que nós podemos ser perdoados por Ele, né? Não há outro caminho senão a fé em Jesus Cristo. É a crença que nós temos que o Senhor morreu por nós, que morreu por nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. Então a cruz é esse símbolo. Não existe um outro, não existe nenhum outro, né? Existem pessoas que com suas crenças cultuam seres místicos, né? Cultuam naves espaciais, adoram homens, imagens, achando que isso vai levá-los à salvação, mas não levam, porque é o único meio que nós podemos adquirir a nossa salvação é crer no Senhor Jesus. E a cruz, ela é o símbolo, né, para nos fazer lembrar constantemente que o Senhor morreu por nós, que o Senhor ressuscitou, está vivo, está aos céus e que em breve voltará para nos buscar. Então a cruz, ele é o símbolo, né, o símbolo maior do cristianismo, das pessoas que acreditam em Deus, das pessoas que sabem que Jesus vai voltar um dia, que tudo que ele fez foi por amor a nós, pelo perdão dos nossos pecados. A nossa introdução continua falando assim: o homem, ao pecar contra Deus, assinou uma certidão de óbito eterno, culpado, alienado e incapaz de se salvar. O homem não teria nenhuma possibilidade de resgatar a comunhão perdida no Éden, a menos que o próprio Deus viesse ao seu encontro em amor para reconciliá-lo consigo. Então, quando o homem pecou no Jardim do Éden, né, o primeiro pecado, o homem ele assinou uma certidão de óbito, né? Nós sozinhos não podemos nos salvar pela força humana. Se imagine numa floresta onde tem um lago de areia movediça e você ali cai
né? E quanto mais você tenta sair, mais você afunda, né? Você vai precisar de uma força externa para lhe tirar dali. Então, essa força externa que o homem tem ao pecar, ao cair no lago de pecado, na areia movediça do pecado, vem de Deus. Ele é o único que pode estender a sua mão e nos tirar daquele pecado, daquele lago de areia movediça pecaminosa. Então, o homem sozinho ele não vai conseguir, né? Nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, a salvação ela veio para salvar o homem do próprio pecado, do seu próprio pecado, do seu próprio eu. A cruz do Calvário ela veio para salvar o homem do pecado. E o homem, sabendo que é uma criatura pecaminosa, ele se voltar para Deus, que foi quem o criou, né? Então, quando Jesus foi entregue à cruz do Calvário, ele foi um cordeiro perfeito. Não foi, Deus não colocou Jesus para ser morto por nossos pecados, porque o plano da salvação foi abalado com o pecado de Adão, né? As pessoas podem achar que foi uma opção, né? Deus não é homem, então ele não pensou assim, olha, já que o plano que eu fiz para a humanidade ser santa, né, ser salva, não deu certo, eu vou para o plano B, vou mandar meu filho. Não é assim. Lá no livro de Apocalipse, você vai encontrar em Apocalipse dizendo que Jesus ele já estava, né, já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo, da criação do mundo. Então tudo isso ele fez por amor, para nos salvar. Eu gostaria agora que você continuasse comigo, né, abrisse a sua revista no tópico 1. Nossa revista hoje traz 4 tópicos. Amém? Então, o primeiro tópico ele vai falar a necessidade da salvação. Algumas pessoas elas tentam, né, minimizar a realidade da gravidade do pecado, né? Então, como eu havia falado antes, né, a obra sozinha ela não salva. A fé sozinha também não salva. Você tem que ter fé e tem que ter obras. Tá bom? Então as pessoas acreditam algumas pessoas que podem fazer tudo que desagrada a Deus, né? Cometer as piores barbaridades em relação ao pecado e em um orfanato, levar uma cesta básica para uma família, levar um dinheiro e aquilo ali Deus vai esquecer o pecado, né? Engana-se quem pensa assim. Então essas pessoas elas tentam minimizar o pecado, né? Eu pequei muito, eu fiz muita coisa errada, mas eu peguei todo o meu dinheiro e comprei de cesta básica e dei para uma família. Você acha que Deus esqueceu aquele pecado por conta dessas obras? A obra ela foi boa, ajudou, mas ela sozinha, ela não vai trazer a salvação para uma vida, né? O que traz a salvação é acreditar no Senhor Jesus, é acreditar na cruz do Calvário, é saber que Jesus morreu, derramou seu sangue precioso por amor a nós, por remissão dos nossos pecados, né? Nós fomos redimidos de toda a culpa que nós tínhamos com a morte de Jesus, quando ele derramou seu sangue. E ele nos deu um direito que nós anteriormente não tínhamos, né? De ter livre acesso ao Pai. É como se Jesus fosse a ponte que levasse o Pai, que nos levasse até o Pai, até Deus. Hoje nós podemos falar com Deus em qualquer lugar que nós estivermos, né? Se você tiver de coração aberto para receber a palavra de Deus, receber o amor de Deus, ele vai lhe ouvir. Amém? Então, o plano de Deus para a salvação, ele não foi abalado com o pecado do homem. Deus, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele sabia. E ele continuou o plano dele, né? Como a gente já falou anteriormente, ele não desistiu do homem porque o homem pecou, né? Ele continuou seu plano perfeito. Amém? Então, assim, algumas pessoas, elas dizem assim, né? Ateus, né? Pessoas que não acreditam em Deus, né? Se Deus ama tanto o ser humano,
né? Por que nós temos que fazer coisas que Deus quer para sermos salvos? Já que Deus ama tanto o ser humano, né? Então por que Ele não salva todo mundo? Não precisa você fazer isso, aquilo outro que Deus manda, né? E nós sabemos que Deus é amor, Deus é amor, mas Ele também é justiça, não é? Deus, Ele não vai dar um presente tão valioso, tão precioso na mão de alguém que não sabe dar valor àquele presente. A salvação é um presente que nos foi dado por Deus, né? Na palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele fala uma certa ocasião sobre dar pérolas aos porcos, né? Você já imaginou? Pérola é uma pedra preciosa, valiosa, muito valiosa. E você dá ela para um animal, que é o porco, por exemplo, como ele cita, né? O que o porco vai fazer com aquilo? Ele não vai saber dar valor àquilo, para ele não tem significado nenhum. Então Deus, ele não vai dar algo que ele planejou com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, desde a criação do mundo, para alguém que não vai dar valor, né? Então, por isso que o Senhor pede que nós possamos aceitar Jesus como nosso Salvador, que nós possamos acreditar na promessa de Deus. Para isso a gente todos os dias buscar nossa salvação. A gente sabe que a salvação é um conjunto de fatores. Você tem que acreditar em Deus, você tem que dar ouvido à palavra de Deus, você tem que obedecer os ensinamentos do Senhor, fazer o que Ele nos pede e nos afastarmos do pecado. Mesmo sendo pecaminosos, né, que nós temos esse caráter pecaminoso, nós temos que nos afastar do pecado, né? Então, quando o Senhor Jesus por nós morreu na cruz, Ele nos deu condições de nos arrependermos dos nossos pecados e sermos perdoados. Amém? Então, a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A cruz do Calvário é o começo da nossa salvação, que já foi predestinado desde a criação do mundo. O homem, ele jamais poderia se livrar da ira santa de Deus se não fosse intermédio de Jesus Cristo. O homem, ele não poderia, né, jamais estar em situação de filho de Deus se não fosse Jesus Cristo, né? Então, que nós possamos alimentar muito mais a nossa fé em relação à nossa salvação, porque Deus, ele tinha um plano para cada um de nós desde a criação do mundo. Vamos ao tópico 2. Tópico 2 fala a obra de Cristo na cruz, né? A gente já falou muito da cruz no tópico 1, então, para dar continuidade, nós vamos fazer o resumo do que a gente já tinha falado antes, né? Como a gente já falou, a cruz, ela não foi um acidente de percurso, não aconteceu por acaso. Desde a criação do mundo, Deus já tinha um projeto para nós, um plano para nós. Então Deus, ele teve esse plano com a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Foi o Pai que criou o plano, foi o Pai que criou a salvação, que nos fez um lugar celestial para que possamos morar quando formos santos e o Senhor Jesus venha nos buscar, né? Jesus Cristo, Filho, ele fez esse plano se cumprir entregando sua própria vida e fazendo que o ser humano acredite na salvação em Jesus, quando ele derramou o seu sangue. E o Espírito Santo nos faz acreditar todos os dias. Ele nos lembra com a sua morte que o plano perfeito de Deus foi feito para cada um de nós. Antes nós éramos pessoas pecaminosas, doentes, que viviam num mundo de pecado. E hoje, pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, nós temos condições de abrir nossas bocas e declarar ao Senhor: o Senhor me salvou, hoje eu sou salvo, né? Mas infelizmente existem pessoas que se enganam, né? A salvação, ela não existe para algumas pessoas que têm crenças erradas em relação à própria salvação.
né? Por exemplo, você está em uma igreja, a pessoa está em uma igreja, mas não tem aquela comunhão com Deus. Ela vai para a igreja, mas ela não teve um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, né? Então, essa pessoa, ela não está sendo salva, ela está se enganando. A igreja, o templo, ela não torna a pessoa salva. A pessoa vai para o culto, a pessoa até participa de alguns eventos religiosos, mas o seu coração, ele não teve aquela intimidade com o Senhor Jesus, ele não está declarando a fé ao Senhor Jesus. Então, ali aquela pessoa está se enganando, ela não está sendo salva, né? Outro exemplo também, as pessoas, elas têm Bíblia em casa e lê a Bíblia como se fosse um livro normal. Então, eu vou ser salvo porque eu tenho uma Bíblia, que é um elemento espiritual. Eu leio, não coloco no meu coração, mas eu leio como se fosse um livro secular. Ali é que a pessoa também está se enganando, infelizmente, né? Porque a Bíblia é um livro que foi escrito por Deus, guiado por Deus, guiou homens para que nos instruísse mediante a sua palavra, e nós devemos colocar a palavra de Deus em nosso coração. Ter uma Bíblia, um símbolo religioso, não leva você à salvação. Você tem que praticar o que está escrito na Bíblia e assim ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Outro exemplo também, o batismo. O batismo quando criança, por exemplo, né? Não faz você salvo, não torna você salvo, né? Por quê? Porque para ser salvo, a palavra de Deus é bem clara, tem que aceitar Jesus de todo o seu coração. Mesmo a criança é inocente, a criança, ela não traz pecado. O pecado original, né, ainda não foi fluído na criança, mesmo os pais sendo pecado. Por quê? Porque ela ainda não está na idade do entendimento. Então, quando aquela criança tiver um entendimento de aceitar Jesus como seu salvador, saber que o certo é aceitar Jesus para ser salvo, aí sim ela vai ser salva. Caso contrário, não. Né? O batismo, ele não faz a pessoa, a criança, ser salva. Vamos agora para o tópico 3. O tópico 3 fala assim: salvação em 3 tempos. Então, eu vou ler um trechinho aqui da nossa revista com vocês, amém? Entendida como a libertação da culpa do pecado e do justo julgamento de Deus, a salvação jamais deverá ser compreendida como uma conquista humana, mas como uma dádiva divina. Deus não só planejou a salvação na eternidade, como diz no livro de 2 Timóteo 1,9, Apocalipse 13,8, e a executou na cruz em Cristo, Hebreus 10, 18 a 22, como também a consumará nos céus, 1 Tessalonicenses 4, 17. A salvação é um fato, um processo e uma promessa, amém? A salvação, ela foi pensada em 3 tempos, né? Como diz a nossa revista, né? Lá na eternidade, Deus, ele pensou na salvação da humanidade. Ele queria, no seu pensamento celestial, divino, santo, ele queria que o homem também, a criatura humana, ela usufruísse da santidade que os anjos têm, que os querubins têm, né? Os anjos. Ele queria que o homem vivesse também na mansão celestial, assim como os anjos, né? Então, ele preparou tudo na eternidade para nós. O plano perfeito, ele foi pensado lá na eternidade, há muito tempo, né? Ele foi pensado lá na eternidade. E ele executou esse plano no 2º tempo, que é na cruz do Calvário, né? Para o homem poder ser salvo, ele tem que acreditar em Jesus, né? E para o homem acreditar em Jesus, pela sua misericórdia, Jesus teve que morrer por nossos pecados, né? Que o Senhor Jesus, ele derramou seu sangue por nós, e o homem viesse crer que Jesus é a ponte que nos leva à salvação. E o 3º tempo da salvação é quando Jesus vier nos buscar, vier nos arrebatar.
Para isso, todos os dias, nós temos que buscar a nossa santificação. Nós temos que nos afastar do pecado, nós temos que nos arrependermos dos nossos atos errados, nós temos que nos voltarmos a Deus, fazermos boas obras, né? Amar o próximo, amar a Deus. E todos os dias nós vamos subindo um degrau da nossa salvação, né? É como se você tem que acordar todo dia com aquela crença: Jesus, ele vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor Jesus vai vir me buscar. E eu tenho que estar preparado, né? É como a parábola das virgens prudentes, né? Eles têm que pegar a lamparina e tem que encher, porque qualquer momento o noivo vai vir e vai buscar, né? Vai vir nos buscar. Então nós temos que estar com as nossas lamparinas com óleo acesa, para na hora que o noivo chegar a gente saber que é ele, né? Então a gente tem que nos afastar de todo pecado. Tudo que desagrada a Deus, nós temos que nos afastar, porque a salvação ela só vai ser dada para quem realmente merecer. Como nós falamos anteriormente, o fato de eu estar numa igreja, o fato de eu participar de um grupo, o fato de eu fazer algo, né, por fazer por fazer, não fazer por amor, não nos levará à salvação. A gente tem que ter amor pela obra de Deus. Nós temos que ter amor pelas vidas que estão sofrendo. Amém? Nós possamos saber que Deus preparou o plano de salvação desde a criação do mundo e que Ele vai finalizar esse plano com a volta do seu Filho amado. Aí sim, quando nós voltarmos para o nosso lar, que é o céu, lá nós vamos estar imunes de qualquer pecado, porque lá nós vamos ser santo 100%, né? Aqui a gente ainda está lutando, a gente está batalhando todos os dias para que nós venhamos nos afastar do pecado, né? Mas lá na mansão celestial, onde está preparada, lá que é o nosso endereço fixo, que não é aqui na terra, é lá no céu, nós vamos estar santos, imunes de qualquer pecado. Amém? Então vamos lá para o tópico 4. Tópico 4, ele fala assim: salvos para um propósito. A nossa revista, ela traz uma afirmação da escritora Nancy Pearcey, que diz assim: a redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo, né? Então, a morte de Cristo na cruz não foi só para a redenção dos nossos pecados. A gente foi salvo para algo, mas que algo é esse? Né? Qual foi o propósito da salvação? Deus, ele nos salvou por quê, afinal de contas? Né? Então, Deus nos colocou salvos na terra para que a gente possa levar a palavra dele para outras vidas que estão sofrendo. Esse é o propósito de Deus para nós. O propósito da salvação é esse, né? Ele nos tirou do mundo do pecado e nos limpou, nos purificou com a morte do seu Filho amado, para que nós possamos levar a palavra de salvação para outras vidas. Então Deus, ele não colocou você com o privilégio de tê-lo como pai para você ficar de braço cruzado lá na igreja. Não. Você foi tirado do mundo, resgatado, limpo, purificado pelo Senhor Jesus para levar a palavra de Deus para outras pessoas, pessoas que estão sofrendo assim como nós também estávamos sofrendo um dia. Pessoas que não acreditaram no amor de Deus, pessoas que não conhecem o verdadeiro sentido da morte de Jesus, né? Pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Então nós temos essa missão aqui na terra. Amém? A nossa missão é ser sal para a terra e luz para o mundo, não é? É pregar a palavra, é levar palavras para todas as criaturas, porque a salvação, ela é individual. Amém? Nós sabemos que Deus, ele não é avô, ele é pai.
Então, o pai, ele vai cuidar só do seu filho, ele não vai cuidar do filho, do seu bisneto, do seu neto, ele vai cuidar de você. O fato de você obedecer a Deus, de você seguir os mandamentos de Deus, não vai salvar a sua família, né? Você vai orar por ela, para que elas também tenham um encontro com o Senhor, para que elas tenham um encontro com Jesus, né? Reconheçam Jesus como seu Salvador, para que elas também possam ser salvas. A salvação, como eu falei, é individual. Porém, Jesus morreu por todos nós, todos os homens. Morreu por todos. Ele não separou uma classe. Ele não separou uma categoria de homens. Ele morreu por todos nós. Então, quando Jesus derramou seu sangue, foi em remissão do meu pecado, do seu pecado, do pecado de quem está longe, de quem está perto, de outro país, de todo mundo. Mas cada um de nós, quando aceitamos Jesus, temos que trabalhar a salvação individualmente. Nós temos que buscar, orar, jejuar, ler a Bíblia, para que cada dia nós possamos, como eu falei, subir um degrau a mais na salvação. Certo? Então, a nossa missão aqui é levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Falar que Jesus é o Salvador, Jesus é que nos tira do pecado, Jesus voltará para nos buscar e nos levará para morar em um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem sofrimento, né? Que é no céu. Amém? Então, a salvação, ela é isso. É você saber que um dia você vai voltar para o seu lar. O seu lar é no céu. Para você adquirir a salvação, você tem que obedecer a Deus. Não adianta somente estar em uma igreja. Não adianta só ler por ler a Bíblia, né? Não adianta só você ajudar com cestas básicas, ajudando os doentes por uma obrigação. Você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, com Jesus Cristo. Você tem que saber que Jesus é o seu único Salvador. Não existe A, nem B, nem C. Para ser salvo, você só pode ir no caminho que está Jesus. Não existe nem haverá nenhuma figura humana que levará até Deus, a não ser seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, que vocês possam colocar, né, no coração essa palavra, essa lição. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus edificou a cada um de nós, que nós possamos propagar o Evangelho do Senhor para todo mundo. Eu me despeço aqui, desejando um feliz Dia das Mães para as mães de cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa estar com a mamãe nos braços nesse momento, cuidando dela, cuidando da sua família. Deem um abraço na mamãe, porque hoje é o dia dela, né? Dia 9 de maio de 2021, que o Senhor possa abençoar a sua família e que em breve nós possamos nos encontrar na nossa sala, na EBC. Até que esse dia não chegue, né? Que nós possamos nos encontrar aqui nas nossas aulas online, que você é um aluno muito especial, saiba disso, um aluno muito querido, e nós estamos com muita saudade de vocês. Eu deixo aqui o meu abraço caloroso, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós e que o Senhor Jesus o tome nos seus braços. Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?